meu nome é Mariângela Gomes, eu sou professora de História, formada em História pela Universidade Católica de Petrópolis, pós-graduada pela Unirio em História Militar Brasileira e atualmente eu curso mestrado na UERJ em História Social, com uma pesquisa em desenvolvimento sobre a mentalidade do século XIX, em finais do século XIX, com o uso da literatura como fonte. Essa pesquisa também tem muita relação com a nossa história, afinal Petrópolis foi fundada em meados do século XIX. Então é de grande valor que nós possamos compreender qual a mentalidade desse povo. No entanto, hoje eu trouxe algumas curiosidades que fazem parte do nosso patrimônio histórico. Curiosidades de Petrópolis que vêm a ser parte da nossa construção, como os índios que habitaram aqui antes do povoado, o Lago Quitandinha, que tem uma história bem interessante, as mulheres petropolitanas, as ruas, que tem muitas com nomes de datas e por que essas datas fazem parte da nossa construção. E hoje nós vamos ver tudo isso. Nossa primeira curiosidade é em relação aos índios que habitavam a região serrana antes do povoamento de Petrópolis. Esses índios eram chamados de índios coroados, o que é muito sugestivo para uma cidade que depois vai ser conhecida como cidade imperial, não é mesmo? Esses índios, eles eram conhecidos como índios coroados justamente pela sua aparência. Eles tinham os cabelos negros, longos, a pele escura, andavam nus e usavam urucum para pintar o corpo. Urucum, que é uma fruta muito peculiar, mas que é muito parecida com o morango e ela tem a tinta vermelhinha. Então era bem utilizada por esses índios, que preferiam construir as suas casas, as suas aldeias, em regiões mais altas, justamente para fugir das guerras. Afinal, eles também eram conhecidos como índios muito ferozes, índios que lutavam e guerreavam com muito fervor. Os inimigos que eles encontravam pelo caminho e conseguiam vencer, inclusive eles matavam. Poupavam apenas mulheres e crianças que conseguissem andar com eles no decorrer da tribo. Para cada 100 homens das tribos dos coroados, existiam 30 mulheres. Mas é importante a gente ressaltar que eles eram monogâmicos e só o cacique poderia ter mais de uma mulher. Uma relação também muito importante desses índios é com a gravidez. É muito curioso a gente pensar como que eles viviam naquele período, no Brasil colonial ainda, com as mulheres grávidas. As mulheres grávidas para os índios coroados eram consideradas sagradas. Então, por isso, elas não poderiam nem comer carne, de acordo com o mito de que caso elas comessem carne, o filho nasceria com o nariz deformado. E também não poderiam comer aves pequenas, porque as aves pequenas também trariam filhos pequenos, o que não seria bom para a tribo. Porém, os homens também não poderiam comer carne enquanto essas mulheres estivessem grávidas, no caso, o pai do neném. Então, para isso, eles tiravam deles os instrumentos de arma, eles ficavam desarmados para não cair em tentação. De acordo com essa informação, a gente já pode sugerir, então, que os índios coroados viviam basicamente de frutas, de legumes, de alimentos mais naturais e que a carne era uma alimentação secundária. Na criação também, é muito curioso a gente pensar que os meninos, a partir dos 12 anos, eles iam para um rancho que os pais construíam as casas para que ali eles vivessem sozinhos e pudessem se desenvolver junto com a tribo. Enquanto as meninas, por volta de 14, 15 anos, elas já eram liberadas pelo cacique da tribo para casar. Mas é bom a gente também lembrar que o conceito de tempo para os índios, não só os coroados, mas para os indígenas de um modo geral, é muito diferente. O tempo não era contado como o nosso tempo atual, de 365 dias por ano. Então a idade das crianças e adolescentes eram calculadas de acordo com o desenvolvimento do corpo, de acordo com o crescimento, com a altura, entre outros fatores. O futuro desses índios foi naturalmente muito parecido com a maioria dos indígenas do período colonial, eles foram dizimados e alguns deles ainda conseguiram construir as suas tribos ali perto do Rio Preto, do Rio Paraíba,
porém com o tempo eles vão desaparecendo e dando lugar ao que hoje a gente tem na nossa região, que é o povoado de Petrópolis e a cidade de Petrópolis. Agora nós vamos ouvir sobre uma curiosidade que na verdade é uma lenda, que é a lenda da Figueira de Tiradentes. A lenda da Figueira de Tiradentes tem muita relação com o bairro de Correias, muito conhecido dos petropolitanos. Na verdade, a Figueira de Tiradentes é uma gameleira. A gameleira é uma árvore muito grande, com um tronco muito grande e também com os galhos muito compridos, o que gera uma sombra muito grande também, de acordo com a árvore. Essa árvore, ela foi relatada por vários viajantes que passavam pelas terras que futuramente seriam Petrópolis. E ela ficava situada em frente à fazenda do Padre Correia. E os viajantes que por ali passavam diziam que essa árvore, ela chegava a cobrir 400 homens com a sua sombra. A lenda de Tiradentes, na verdade, ela tem essa relação com a gameleira por conta da sua viagem até o Rio de Janeiro, quando Tiradentes sai de Minas Gerais em março de 1789 e vai até o Rio de Janeiro para lutar pela independência, que também tem relação com a Inconfidência Mineira. Tiradentes, não é? Joaquim José da Silva Xavier, conhecido pelos brasileiros por sua história de luta, ele chega no Rio de Janeiro e, no entanto, ele vai a pé e algumas pessoas relatam que ele teria parado nessa gameleira para descansar. Nesse caminho, Tiradentes passa pelo sítio de Varginha, em Minas Gerais, e pelo sítio de Cebolas, que fica em Paraíba do Sul, na província do Rio de Janeiro à época. Nesses lugares, Tiradentes fala abertamente sobre os seus ideais de independência. E quando chega no Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1792, enfim, ele é morto. E pedaços do seu corpo são distribuídos pelos lugares aonde ele passou e pregou os seus ideais, a fim de que fosse como uma nota de repúdio aquelas afirmações. É como se a coroa quisesse dizer para outras pessoas que não fizessem o que ele fez. E, no entanto, essa gameleira ficou conhecida, né, por abrigar Tiradentes anos depois. E eu trouxe aqui para vocês uma nota que foi escrita pelo Humberto de Campos em 26 de abril de 1930. Essa nota foi publicada, um artigo, né, no jornal da época. Eu encontrei na Hemeroteca, que, para quem não conhece, é um site onde temos vários jornais digitalizados do século XIX, século XX, e você pode pesquisar várias palavras, é bem interessante. Então, essa nota do Humberto de Campos foi publicada no jornal O Cruzeiro sob o título As Árvores Têm Almas. E eu vou ler para vocês. Ele diz: no vilarejo de Correias, adiante de Petrópolis, próximo ao casarão que abrigou pouco depois da independência a majestade itinerante Dom Pedro I, há com seus magros braços levantados para o céu uma bela figueira, cuja sombra teria agasalhado, segundo rezam, a lenda, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, idealista que pagou com a vida o sonho de emancipação nacional. Segundo se infere na tradição oral, tinha o alferes manietado das prisões de Vila Rica sob a guarda dos soldados impiedosos com destino ao Rio de Janeiro, para responder aqui pelo crime de conspiração para a metrópole. Ou seja, Humberto ainda dá, né, no seu artigo, o final de Tiradentes, que foi condenado pelo crime de conspiração com a coroa. E ele continua: viajava a pé com aquela cabeleira e com aquela mesma camisola branca, fixadas pelas pinturas e pelas estátuas patrióticas, ferindo os pés heróicos pelos ásperos caminhos de terra. Ao anoitecer, a escolta fazia alto, e o Marte cansado, coberto de barba e suor, de sangue e poeira, era facultado como um único pouco permanecer amarrado ao tronco da árvore, sobre cuja fronte a comitiva militar aguartelava. Um dos pontos de parada teria sido na erras pertencentes
ou que viriam a pertencer ao Padre Correia. Junto à figueira que lá se levantava, a centenas de metros da estrada União e Indústria. Ou seja, durante muitos anos acreditou-se e acredita-se que essa figueira tenha sido abrigo de Tiradentes e que mesmo após a sua morte o seu corpo também tenha passado por aqui, onde são as terras petropolitanas, mais especificamente o bairro de Correias. Agora nós vamos falar um pouco sobre uma mulher que fez diferença na história de Petrópolis, assim como tantas outras que poderíamos citar, inclusive a Princesa Isabel, muito conhecida também e que também faz parte da nossa história. No entanto, hoje escolhemos falar sobre Carolina Cremer. Para quem já fez aquele famoso passeio turístico da Boêmia, essa história já é bastante conhecida. Turistas petropolitanos já estão acostumados com a cervejaria fazendo parte da nossa história, do nosso patrimônio cultural. No entanto, hoje eu quero contar para vocês como que essa mulher, no final do século XIX, fugindo a todos os padrões da sociedade, conseguiu administrar uma cervejaria. E essa história começa em fevereiro de 1854, quando surge a cervejaria Boêmia, a partir do seu fundador, Henrique Cremer. Henrique Cremer era um artista com coberturas, fazia coberturas de casas com tabuinhas. E de repente ele resolve vender suas propriedades para abrir uma cervejaria, que foi muito bem sucedida, até o seu falecimento em 1865, quando parte do seu patrimônio é dividido entre os sócios. Entre eles, em Petrópolis, a cervejaria de Petrópolis especificamente, ela fica com um de seus sócios e posteriormente passa para o seu neto, que é casado com Carolina Cremer. Carolina Cremer, como já disse, era uma mulher à frente do seu tempo. Ela aposta na cervejaria, em administrar a cervejaria, mesmo sendo uma mulher e tendo pouco conhecimento sobre a administração ou sobre os processos cervejeiros. Ela coloca um anúncio no jornal e consegue um mestre cervejeiro suíço, e ao lado dele consegue então fazer da cervejaria de Petrópolis um lugar de sucesso e prosperidade. A figura da Carolina Cremer é tão importante para a cervejaria Boêmia que até hoje ela estampa os rótulos da cerveja. Então aquela moça loira que aparece nos rótulos é em homenagem a Carolina Cremer. Todo petropolitano certamente já passou pela igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada na Praça da Inconfidência. O que poucos sabem é que a história da igreja, na verdade, começa como uma capela construída em finais do século XIX por alguns escravos que habitavam a cidade de Petrópolis. Para entender melhor essa história, vamos precisar voltar um pouco na nossa história mesmo, na história do Brasil. A abolição, ela acontece em 1888. No entanto, a fundação de Petrópolis acontece em meados do século XIX, poucos anos antes da abolição, da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Isso, na verdade, indica que a cidade era habitada por escravos, mas que em todo o país já aconteciam campanhas abolicionistas, pedindo a libertação dos negros, pedindo a libertação dos escravos. Nossa Senhora do Rosário era uma santa utilizada pela coroa portuguesa para catequizar escravos africanos em sua maioria. E por isso ela também é conhecida como a padroeira dos escravos. Justamente por isso, em 1883, alguns escravos que habitavam aqui a cidade de Petrópolis, eles se juntam a pedir esmolas para construir uma capela para Nossa Senhora do Rosário, aonde fica hoje localizada a igreja. Essa igreja, ela passa por reparos no século XX, a pedido de Dom Manuel Pedro de Cunha Sintra, que era o bispo diocesano, que vai incumbir o Monsenhor Francisco Gentil de construir a nova igreja. O bispo Monsenhor Gentil também vai dar origem ao nome da escola que hoje funciona na igreja Nossa Senhora do Rosário, que é a Escola Monsenhor Gentil, inclusive municipal. Essa nova igreja, ela vai ter a sua pedra fundamental lançada no dia 31 de maio de 1953. O interessante é que quando essa pedra fundamental é lançada, descobre-se que há uma fonte de água que jorra muita água na construção da igreja. E essa fonte foi batizada como Fonte de Nossa Senhora.
E hoje ela fica dentro da igreja, mais especificamente dentro da área onde funciona a escola, Monsenhor Gentil. É muito interessante percebermos como que a história de uma padroeira de escravos tem relação com a nossa história, justamente pela construção também da Catedral São Pedro de Alcântara, que fica do outro lado da cidade, que é comum dos petropolitanos conseguir fazer essa relação. A igreja, então, Nossa Senhora do Rosário, fica construída para que escravos tenham acesso, enquanto a Catedral São Pedro de Alcântara é construída para que homens brancos livres, com um poder aquisitivo superior, tenham acesso. E assim se faz uma separação ali do nosso centro histórico. Vocês já ouviram falar do Tratado de Petrópolis? Na verdade, o Tratado de Petrópolis ele não tem uma relação direta com alguma decisão que foi tomada em relação à nossa cidade, mas ele é chamado de Tratado de Petrópolis porque foi um tratado importante para o Brasil, assinado aqui, em Petrópolis. Na verdade, Petrópolis, durante muito tempo, foi capital do Rio de Janeiro, então isso possibilitava também que alguns tratados fossem aqui assinados. Esse Tratado de Petrópolis, ele na verdade tem relação com o Acre. Foi assinado no dia 17 de novembro de 1903, que é quando se junta o Acre à região do Brasil. Que na verdade o Acre ele passou por algumas mudanças durante esse período, do início do século XX, finais do século XIX. O Acre ele se tornou 3 vezes independente, mas ele não conseguiu se manter como uma república. Então ele estava sob o domínio da Bolívia, quando de repente decidem que seria melhor que ele ficasse como parte do Brasil. Na verdade é uma decisão um pouco difícil, mas que tem muita relação com o ciclo da borracha que estava acontecendo no período. Início do século XX é um período onde muitas coisas começam a ser descobertas e a borracha se torna um item fundamental. Então o Acre se junta a uma região do Brasil que tem grande valor por ter o látex. E assim, o Tratado de Petrópolis é assim conhecido por ter sido assinado em nossa região, mas que na verdade faz parte da história do Brasil. O Hotel Quitandinha, muito conhecido também dos petropolitanos e turistas que aqui passam, é um lugar de muitas histórias peculiares. No entanto, hoje nós vamos falar sobre o Lago do Hotel Quitandinha. O Lago do Hotel Quitandinha, poucas pessoas sabem que ele representa, na verdade, o mapa do Brasil. O seu formato foi construído por Joaquim Rolla em 1944, quando ele decide construir o Hotel Quitandinha para ser um cassino de luxo. O hotel funciona durante pouco tempo, mas Joaquim Rolla decide que, de repente, fazer um mapa do Brasil no lago seria um bom sinal para diplomacia, para tornar boas suas relações com o governo brasileiro daquele período. Um ponto interessante é que o farol localizado no lago representa o ponto máximo do Brasil, que para Joaquim Rolla seria o Nordeste. Outra curiosidade também sobre o lago é que na metade do século XX, alguns petropolitanos ainda contam sobre isso, mas nós temos também fotografias que representam esse momento, são as areias da praia de Copacabana, que trazem para o Lago Quitandinha para construir ali uma espécie de praia na região serrana. Então muitas pessoas nos finais de semana passavam ali nas areias de Copacabana, trazidas de Copacabana na verdade, o seu momento de lazer. As ruas petropolitanas, muitas delas possuem nomes de datas. Agora nós vamos ver qual a relação dessas datas com a nossa história. Começando pela rua 16 de Março. 16 de Março é muito conhecido dos petropolitanos por ser a data de fundação da cidade, o aniversário de Petrópolis. No entanto, uma curiosidade sobre essa data é que, na verdade, foi em 1843 que Dom Pedro II decretou, arrendou, na verdade, as terras do Córrego Seco ao Major Frederico Queller, através do decreto número 155. Só que esse ano não é o ano, na verdade, em que Petrópolis se torna cidade. Ela só vai ser elevada à categoria de cidade no ano de 1857. Porém, 16 de março de 1843 é a data escolhida para comemorar o aniversário da cidade.
Outra rua também muito conhecida é a Rua 24 de Maio. E essa data tem relação, na verdade, com a história do Brasil, mais especificamente com a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre os anos de 1864 a 1870. Dia 24 de maio foi a data da primeira batalha do Tuiuti. A Batalha do Tuiuti foi uma batalha muito sangrenta e foi vencida pela Tríplice Aliança, que consistia no Brasil, Uruguai e Argentina. A outra rua que nós vamos abordar é a Rua 7 de Abril. Na verdade, tem relação com o ano de 1831, quando o imperador Dom Pedro I resolve abdicar do trono brasileiro, deixando aqui o seu filho, Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos, que vem a ser Dom Pedro II. A data de 7 de abril é marcada pelo fim do primeiro reinado e o início do período regencial, porque como Dom Pedro II era muito pequeno, a gente viveu um período sobre um governo regencial. Então, 7 de abril é uma referência à ida de Dom Pedro I, ao retorno, na verdade, de Dom Pedro I para Portugal. Outra data muito importante na nossa história e que também é um nome de rua é 13 de maio. 13 de maio de 1888 é a data de assinatura da Lei Áurea, onde a princesa Isabel assina, então, enfim, a abolição dos escravos em território brasileiro. E, por fim, 1º de maio. A Rua 1º de Maio, que na verdade é uma relação a uma história da humanidade, porque ela faz menção a um ato que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886, que foi uma greve geral que paralisou os parques industriais nos quais os trabalhadores pediam melhores condições de trabalho, como, por exemplo, a diminuição da carga horária de 13 para 8 horas. Espero que vocês tenham gostado das curiosidades que foram apresentadas, que a partir de hoje elas possam contribuir para que vocês tenham um novo olhar sobre o nosso patrimônio histórico e sobre as vivências que aqui compartilhamos sobre a nossa cidade. Um até breve, foi um prazer!